Boa noite, caro amigo telenauta. Estamos começando mais um Interview, o seu programa de entrevistas da sua TV online Diário do Sertão. Muito boa noite para você que desde já está com seu computador, seu notebook, até mesmo seu celular, acompanhando a nossa programação desde antes, logo cedo, a partir das 5 da tarde, com o programa Balanço Diário, que é apresentado agora por Ângelo Lima. As informações de Cajazeiras do Sertão em destaque na TV online Diário do Sertão, a primeira TV online do estado da Paraíba. E a partir dessa nossa idealização aqui do sertão sofrido, do sertão muitas vezes esquecido, surgiu a nossa TV online e a partir daí a Paraíba já está ligada através dos portais parceiros, mais de 50 sites nos retransmitindo nesse momento através dos sites parceiros da nossa programação. Então, muito obrigado pela sua audiência. E hoje o nosso interview não será diferente. Nós iremos trazer aqui mais um entrevistado, onde nós iremos conhecer um pouco mais da vida de uma personalidade de Cajazeiras, ou que está em Cajazeiras, ou que é um cajazeirado. A denominação quando uma pessoa nasce em outro município, mas que adotou Cajazeiras como sua terra também. Aquela velha máxima, quando toma água do açude grande, não tem outra escapatória. É ficar em Cajazeiras e se sair daqui, fica com o coração apertado e com saudade. A exemplo dos cajazeirenses que residem em outras capitais, em outros estados, em outros países, que até hoje matam a saudade através da nossa TV. Nosso programa Interview, o programa, como você já sabe, é o programa de entrevistas, onde a gente vai conhecer um pouco sobre a vida do nosso entrevistado de hoje. No nosso Interview, nós iremos conversar com Marcelo Martins. Ele que é bacharelado em Administração, Faculdade Santa Maria, ele que desempenha também o seu papel empresarial na cidade e na região e que hoje irá bater um papo espontâneo, onde nós iremos falar um pouco sobre a vida de nada mais, nada menos do que Marcelo Martins. Iniciando nosso programa de hoje, já com seu boa noite, Marcelo. Boa noite. A todos os telenautas que estão acompanhando nossa entrevista a partir de agora. Boa noite, quero agradecer o convite para esse projeto fantástico que é a TV Diário. Eu admiro muito o trabalho de vocês. Eu acho que é um empreendimento assim, que tem tudo para despontar. Né? É fantástico o trabalho de vocês. Eu agradeço demais de estar podendo participar e estar podendo contribuir um pouco com a cidade também, como você falou, né? Marcelo, quando se fala em visão empresarial, como você fala aqui da nossa TV, nessa questão da visibilidade que a gente Sim. tem e da grande aceitação que a gente tem também graças aos nossos telenautas, quando se fala nessa questão de visão empresarial, essa visão do futuro, essa visão logística, essa visão de administrador, essa visão diferenciada do olho comum, nada melhor do que vir esse elogio de Marcelo Martins, né? É uma grande honra pra gente também. Sim, não. Já entrando um pouco nessa questão do olhar, eu acredito assim que vocês não estão nem com um olhar nem administrativo, um olhar empreendedor, né? Porque eu acho que há uma diferença, né, entre ser administrador e ser empreendedor. O empreendedor é aquela pessoa que ela tem justamente essa visão diferente das demais pessoas, da grande maioria das pessoas, e é aquela pessoa que faz, que ela está pronta para fazer acontecer. Né? Transformar o que é impossível no possível, como a gente não poderia imaginar isso aqui há anos atrás, né? Uma TV saindo do interior da Paraíba, né? Do sertão da Paraíba. Isso é uma atitude muito empreendedora. E quando a gente fala em empreendedorismo, também eu quero deixar um pouco claro que você ser empreendedor, ter comportamento de empreendedor, que é isso que eu levo para a minha vida, você tem que ser em todos os momentos, tem que ser nas amizades, tem que ser na família, você tem que ser no trabalho. Então, ser empreendedor é aquela pessoa que faz acontecer em todos os ambientes, né? Marcelo, não só no ambiente empresarial. Eu acho que você já deve ter visto na internet, e você também alguma oportunidade de ter visto que o nosso programa Interview é um programa onde a gente faz uma busca detalhada. Sim. Quase que a gente vai no Google Sim. e coloca lá o nome Marcelo Martins e aparece todos os detalhes, a ficha, né? O Interview não é diferente. Sim. Nosso Interview quer buscar um pouco das raízes de Marcelo. Aonde você nasceu, seus pais, as lembranças também. Com relação também à infância de Marcelo, né? Até os dias atuais. Como você falou, eu sou um cajazeirado, né? Infelizmente, porque eu sou apaixonado por Cajazeiras. Todos os meus amigos sabem, minha família sabe. E gostaria de ser cajazeirense nato, né? Eu ter nascido aqui, mas
né, eu já estou contente em estar morando aqui, fazer parte da cidade e das pessoas que moram aqui. Na verdade, eu nasci em São Paulo, mas passei pouco tempo lá. Meu pai e minha mãe se mudaram para lá, se conheceram lá, na verdade. Eu nasci lá. Com o tempo, nós se mudamos para o interior do Ceará, o Sertão Central, ali perto do Senador Pompeu. E lá nós vivemos eu vivi lá até os 6 anos. E de lá fui radicado aqui, né? Desde os 6 anos que eu estou aqui. Morei muito tempo. Não, eu sou daqui, minha raiz é daqui. Na verdade, eu tenho uma boa lembrança também do interior do Ceará, porque a gente passou por um momento de dificuldade muito grande em São Paulo, e a saída mesmo foi ter ido para lá, que a gente tinha familiares lá. E esses 6 anos que a gente viveu lá, em São Paulo, no interior do Ceará, acredito que também foram os melhores anos da minha vida também, um dos melhores. Por quê? Porque lá era no interior, um município bem distante, assim, era um distrito de um município que não tinha tanto fácil acesso, e nós ficávamos meio isolados dos grandes centros. E para a gente ter contato com outras pessoas demorava um tempinho, a gente só tinha um ciclo bem reduzido, não tinha energia, não tinha água, não tinha... Então foi um choque, né? Lá em São Paulo eu vim muito novo, não tive contato com São Paulo. Já no interior do Ceará, lá nós vivíamos praticamente de subsistência, né? Meu pai gosta muito dessa ideia, por incrível que pareça, ele gosta da terra, ele gosta de viver só do que planta, né? que colhe. E assim a gente viveu só do leite, de que a gente colhia dos fazendeiros lá, né? E de plantava e tudo mais, morávamos numa beira de um açude lá, era um negócio bacana. Eu acho que isso aí influenciou muito a minha vida, porque meu pai e minha mãe me tornaram uma pessoa mais imaginativa. Por quê? Porque como nós não tínhamos nada, então a gente produzia tudo, brinquedos a gente fazia. Vivia muito de história, minha mãe é uma exímia... Então teve que ser empreendedor desde cedo. Sim, minha mãe é uma exímia contadora de história, meu pai é uma pessoa assim que tem muitas qualidades assim, também ele gosta de cantar, ele gosta minha mãe ele gosta de trabalhar muito, e a gente viu o trabalho dele, então essa época também foi muito importante, foi uma época de transformação. Como você falou, o choque maior foi chegar aqui, né? Porque quando a gente chegou aqui... São duas realidades totalmente distintas. Não, né? Quando eu cheguei em Cajazeiras, quando nós chegamos em Cajazeiras, foi um impacto muito grande, porque não tinha televisão, não tinha nada lá. E quando a gente já chegou do nada para tudo. Porque Cajazeiras para mim foi a maior cidade que eu vi, né? Aqui em São Paulo eu não lembro nada. Então quando eu cheguei, saí do nada para tudo. Foi uma coisa fantástica, assim. E meu pai veio para cá para nos levar à escola e tudo mais, né? Isso aí foi uma atitude muito, muito interessante deles. Visionária deles, porque muitas pessoas daquele ciclo nosso ainda vivem lá, até hoje. E energia, essa coisa toda chegou lá não faz muitos anos também, né? Faz uns, não sei exatamente, 6 ou 7 anos, né? Mas não faz tanto tempo. E eles acharam que era importante demais a gente deixar lá, num determinado momento, para vir para cá, para ter acesso à educação, né? Apesar que eles nos educavam lá também, né? Claro. Do jeito deles. Mas Cajazeiras com aquela máxima de que é a terra da cultura, na Paraíba sempre teve esse... Sim, meu pai é natural de São José Lagoa Tapada. Por isso que ele escolheu Cajazeiras para vir. Marcelo, voltando ainda para São Paulo um pouco, o que seus pais diziam? Você cresceu nessa máxima de que a gente veio de São Paulo, mas o que motivou a família de Marcelo vir de São Paulo para o sertão? É o seguinte, meu pai e minha mãe, eles não tiveram tanto acesso à educação, né, naquela década de 70, quando eles foram. E aí, naquela época, estava uma crise também lá, eles não estavam com boas condições, na verdade, meu pai estava desempregado, minha mãe também, minha mãe estava grávida da minha irmã, e a gente morava com outras pessoas também na mesma casa, era uma família, mas era muita gente morando na mesma casa. Como você deve ver nos documentários, né, lá no interior, nas favelas ali em São Paulo, é muita gente morando nas casas. E a dificuldade era muito grande, e como minha mãe tinha essa família no interior do Ceará, e eles abriram as portas pra gente. Meu pai veio primeiro, conseguiu o dinheiro, minha mãe tinha o dinheiro da receita. O pai veio primeiro preparar o terreno, né? E a gente foi motivado mesmo pela necessidade, porque lá meu pai tinha uma doença cardíaca, tem ainda a doença cardíaca, e ele não tinha como conseguir emprego nas firmas lá. E minha mãe estava grávida da minha irmã, também não empregavam nas firmas. Então a única solução mesmo era juntar os panos, né,
e a gente voltou pro interior lá do Ceará. Aconteceu o contrário, né? Muitos faziam, iam do sertão para São Paulo. Com Marcelo, a família foi diferente. Foi. Meu pai teve essa decisão, eu acredito que foi acertada também. Minha mãe também. Foi bom para nós. Nós ficamos um pouco tempo isolados, podemos dizer assim, mas foi muito bom na construção dos nossos valores, né? Porque o contato entre eu, meu pai, minha mãe e minha irmã foi muito forte, porque só vivíamos nós 4 na mesma casa, isolados por muito distante das outras casas e tudo mais. E meu pai me ensinou muito sobre valores, minha mãe também, a gente ia para a roça junto. A nossa casa não era bem uma casa, era uma casa que foi uma doação também, a gente não tinha casa lá. Era uma casa assim de um ex-morador também, nós não tínhamos móveis em casa. Essas coisas, nós tudo que produzíamos tudo. Foi infância de muitas dificuldades. Mas foi gostoso, porque os móveis nós arrumávamos, criávamos os móveis, criávamos as coisas, era muito interessante, porque nós nos viramos nós 4, entendeu? E isso criou um laço muito grande entre nós 4, sabe? Assim, até hoje eu acho que isso foi muito bom, porque a gente não vive distante, nós 4. É muito interessante. Eu acho que foi uma boa fase. Criou um laço para a eternidade. Sim, apesar de ser família e tudo mais, mas é importante demais. Mas a proximidade, ela é o diferencial, né? Diferencial. Meu pai me ensinou muita coisa. Marcelo, é uma família de apenas 2 irmãos. Você... Não, nós somos 4, né? Quando nós chegamos em Cajazeiras, nós tivemos mais... Meu pai e minha mãe tiveram mais 2 filhos, né? Nós somos 4. A principal recordação que você tem com os irmãos e com a família, nessa família que enfrentava dificuldades, mas que era gostoso essas dificuldades. Sim. Quando nós chegamos aqui, né, teve meus 2 outros irmãos, né, eu mais novos, a gente é uma família muito unida e tudo mais, mas eu acho que esse primeiro momento foi muito marcante pra gente. A gente gosta muito de lembrar dessas histórias, porque foi um momento que decidiu quem a gente ia ser, entendeu? Nós decidimos por estar num lugar... Foi primordial. A gente decidiu para um lugar, saber que tinha dificuldade e passar dias, minha mãe passava para nós que qualquer dificuldade eram superadas, entendeu? Então essa mensagem, essa lição de dificuldade superada, né? de otimismo, ela se enraizou em nós 4, né? Até hoje. E que é o que falta no tempos atuais, sim. Né? Eu sou uma pessoa extremamente otimista, graças a eles. Eu não penso em nada negativo, para ser sincero a você. Nem em relação a nada, nem a dólar, nem a clima, nem a política, crise, né? Essas coisas eu não entram na minha cabeça. Eu foco muito nas coisas que eu posso resolver, entendeu? Eu não posso solucionar. O que eu posso solucionar, eu não posso resolver o problema do dólar, eu não posso resolver o problema da Dilma, eu não posso resolver o problema do Barack Obama, eu não posso resolver o problema do Estado Islâmico, eu não posso resolver nada disso. O que eu posso fazer é agir da melhor forma possível, com as melhores ações possíveis, para influenciar as pessoas que estão próximo de mim, minha região, o meu país, fazer a minha parte, entendeu? Isso aí foi uma coisa que saiu de pai para filho. Eu não penso, meu pai e minha mãe não falam sobre essas coisas, você acredita? Meu pai e minha mãe só falam em trabalhar, em ser útil para as outras pessoas, em dividir. Eu acho que é mais tranquilo, você dorme mais tranquilo. Quando se fala nessa infância de dificuldades, também deu para conciliar com os estudos? O trabalho diário com os estudos? Não, na verdade não tinha, como tu falei, era muito isolado, nós não tínhamos acesso à educação. Minha mãe era tipo ela dava aula, mas não era uma aula oficial, podemos dizer assim. Tinha as pessoas do município e nós íamos para casa e ela era tipo uma professora, entendeu? Não era uma coisa oficial, tanto que depois ela parou de fazer isso. Ela educou da maneira que ela achava que era interessante, né? Educou para a vida. Educou. Mas a gente não tinha esse negócio de histórico escolar. Tanto que quando a gente chegou em Cajazeiras, eu lembro que ela teve que fazer uma apresentação bem legal sobre mim na escola para me aceitar. E a escola que me aceitou foi o Ciazinha Ramalho, a escola municipal, lá na Zona Norte. Lá na Zona Norte, porque eu não tinha histórico escolar, né? Aí uma pessoa de 6, 7 anos chegando na escola, sem histórico pela primeira vez, é um pouco estranho. Mas família humilde também. Sim, quando nós chegamos aqui, nós passamos muita dificuldade em Cajazeiras. Muito mesmo. Mas aí ela fez isso, minha mãe ela é muito empreendedora, entendeu? Como eu falo, empreendedor não é ganhar dinheiro. Empreender é ter a ideia, a visão, ir lá e fazer, entendeu? Ela chegou lá na escola, contou a história dela, do jeito dela, e as pessoas tiveram que criar um histórico escolar para mim entrar, entendeu? Então a sua mãe e o seu pai sempre motivaram. Sim. Eles são pessoas assim, apesar de não ter tido
essa oportunidade, Isso. eles sabem que é importante que a gente continue o processo de educação. Marcelo, estamos ainda no interior do Ceará. Por que Cajazeiras? Por que não São José? Por que não Souza? Já que São José já pertence à região de Souza. Sim, não, meu avô morava aqui, o pai do meu pai. E foi através dele que a gente veio para cá, que foi um primeiro suporte que a gente teve, foi ele, né? E era a cidade que eu acredito que meu pai tinha interesse em morar aqui. E quando a gente chegou, a primeira coisa que até eu lembro, outra coisa marcante, isso é bem na infância mesmo, foi que quando eu cheguei aqui, que tive a primeira vez que eu andei no centro, eu vi um desfile do Grupo Escoteiro. E aí, que tinha um Grupo Escoteiro aqui em Cajazeiras. Aí eu fiquei impressionado com aquilo, né? Eu via aquela coisa toda, aquela disciplina e tal. E eu falei pro meu pai que eu queria ser aquilo. Década de 80 no início. Não, né? não, 90. 90. Eu sou de 82. É final de 80, né? Para o Foi. início de 90. Uhum, isso mesmo. E a cidade é uma cidade fantástica, né? Naquela época já, Cajazeiras já tinha desenvolvido bastante, no início da década de 90. A gente gosta muito daqui, ele gosta daqui muito. Minha mãe também é um lugar especial pra gente, porque meu outro avô, o pai da minha mãe, tem raízes na Serra do Padre. Então, Bernardino Batista, né? E aí a gente ficou no meio das famílias, né? Foi legal, que a gente consegue ter tanto contato com a família do meu pai, como da família da minha mãe. E nós estamos no lugar certo, acredito que sim. E quando fizeram esse histórico escolar de fachada e deram a oportunidade de Marcelo Martins adentrar a escola e estudar verdadeiramente, oficialmente? Sim, não, foi interessante. Eu estudei 4 anos lá, né, até o ensino médio. Não, desculpa, até o fundamental foi lá, até a 4ª série foi lá. Depois fui estudar no Manamangueira, né, porque a gente morava no Conjunto IPEP e foi morar no Porto Sol. Pôr do Sol. Morei, aí estudei lá no Manamangueira. Depois estudei o ensino médio, o restante do ensino médio no Moisés Coelho. Sempre escola pública? Não, na verdade é o seguinte, quando eu fui fazer a 5ª série, eu não vou te dizer que eu era um aluno exemplar, tá? Nos 4 primeiros anos no Ceazinha Ramalho, até que foi, porque era uma novidade para mim, mas eu era uma pessoa muito imaginativa e queria fazer muitas coisas diferentes, entendeu? E quando eu cheguei no Manamangueira, na 5ª série, aquela novidade, é como se fosse outro nível, e fiquei muito impressionado e tal. Não consegui assimilar o ensino na 5ª série, eu acredito que sim. Eu acho que eu desvirtuei um pouco, porque era muita coisa nova e eu estava querendo aproveitar tudo ao mesmo tempo, era muito jovem também, e acabou que eu tive que ir para o Dom Moisés. Quando eu cheguei em Dom Moisés, eu tive meu primeiro contato com liderança, porque eu vim de 2 anos ruins lá no Manamangueira, meus mesmo, assim, aquela questão de você passando para a adolescência ali, né, muita dúvida, muita revolta e tal, e aí você querendo ter muita coisa sem poder, a família humilde. Mas quando eu cheguei no Dom Moisés, eu tive um contato com Rizomar, não sei se você conhece, que era um professor do CESP. Professor Rizomar, que era casado com a professora Danúzia, e ele era o gestor do CESP naquela época no Dom Moisés Coelho. E e ali foi um momento que mudou muito minha vida, porque o meu contato com essa pessoa, com ele me mostrou, ele tinha uma certa disciplina, ele mostrou a importância do estudo, e nós fizemos muita coisa em conjunto. Eu tinha dificuldade, por exemplo, com matemática, e aí ele me ensinava, a esposa dele me ensinava, com inglês também e tudo mais, porque era muito novo toda essa história de estudar para mim, e não era normal pensar em estudar para mim. E quando ele colocou na minha cabeça isso, eu tive uns 4 anos fantásticos lá no Dom Moisés Coelho, de muito desenvolvimento, e ele me mostrou que eu era capaz de produzir, mesmo saindo de família humilde e tudo mais. Mostrou que era um desafio que era possível ser vencido, e fui muito bem até o 8º ano. Só que quando chegou no 8º ano, respondendo a pergunta sobre a escola, eu queria, na época o Diocesano era uma das escolas mais bem conceituadas aqui, e me deu muita vontade, porque eu achava que eu já estava num nível muito bom de estudo, eu estava
um estudo assim já bem alinhado com a maioria das pessoas e queria me testar. Sempre gostei dessa história do desafio. E meu pai, falei pro meu pai, eu queria estudar no Diocesano. Aí ele falou, não tem condições, né? Obviamente ele não tinha condições. Mas meu pai foi uma pessoa que sempre assim, ele dizia não, e minha mãe também, sempre diz não pra mim, quando eu dizia não pra mim, mas não é aquele não definitivo, entendeu? É um não tipo, tenha cuidado, entendeu? Quando eu insistia, porque eu sou uma pessoa naturalmente insistente, e ele sempre abriu, então ele conseguiu uma bolsa lá, nós conseguimos uma bolsa no Diocesano. E naquela época era um privilégio naquela época era um privilégio muito, poucas pessoas tinham, né? E estudei um ano lá e foi fantástico também. Me capacitei muito lá. Até lembro que no primeiro ano lá, eu ganhei uma farda. Porque quando tinha aquele negócio, você ganhava os livros das pessoas que estudavam lá e as fardas. E eu entrei mesmo no ano que a farda deixou de ser aquela cinza tradicional para ser a branca. E eu ganhei a cinza. Aí quando eu cheguei, que entrei no Diocesano, 200 e tantas pessoas de branco e eu de cinza, entendeu? A ovelha negra, né? Cara, isso eu lembro desse dia até hoje, né? Porque eu ganhei do ano anterior, né? E quando eu entrei lá com os livros, compramos os livros, ganhei alguns livros e a camisa do meu amigo que tinha me doado. E quando eu entrei lá, foi um impacto, assim, porque todo mundo tá de branco e eu de cinza, né? Aí meu pai disse, não, você já é demais, né? Eu já consegui a bolsa e você tá querendo... Você quer uma camisa, né? Ainda, você tá querendo demais. Aí passamos um tempo, ele comprou a camisa, né? Ele sempre lutou pra fazer o que eu tinha que fazer, então, entendeu? Na sua vida, você sempre teve pessoas positivas. Sim, eu sempre... E que sempre ajudaram, né? Sempre me rodeei de pessoas positivas. Sempre. No Diocesano mesmo, com o professor Damascena. E fiz, naquela época, não sei se você lembra, eu só estudei um ano lá no Diocesano. Não sei se você lembra, o Cefet era bem concorrido e tudo mais. E eu achei que já estava pronto para dar outro passo também. E fiz o teste do Cefet. Era para entrar no primeiro, mas como eu já tinha feito o primeiro, eu tinha que fazer uma pontuação muito alta para entrar no segundo ano no Cefet. E assim fiz o teste, fiz uma nota muito bacana e entrei no segundo ano. E aí eu estudei no Cefet também naquela época, que já era um nível bem alto, né? Isso aí foi, eu acho que essa época também foi bem marcante, porque o Cefet, na época, era Cefet, né? Ele tinha uma metodologia... Cefet que hoje é IF. IF, né? Ele tinha uma metodologia de ensino que eu gostava, particularmente. Porque era tudo parecido com o ensino superior, né, com as faculdades tradicionais, você não tinha tanta rigidez, mas você tinha obrigações. Foi uma época bacana também, conheci pessoas interessantes demais lá. Até hoje a maioria dos professores da época são meus amigos pessoais hoje. Né, tive acesso a muita coisa que não imaginava que ia ter. Trabalhei com muita coisa bacana lá dentro do Cefet também. Tive acesso ao esporte, que é outra paixão, né, meu hobby. Saiu de lá, surgiu de lá. Uma vez atleta, sempre atleta, né? Eu gosto muito dessa máxima, entendeu? E quem me deu essa ideia de um mundo assim diferente foi o Cefet, né? Eu gostava demais da metodologia deles. Eu não sei como é hoje, mas aquele modelo daquela época era muito bacana, eu gostava muito. Marcelo, quando você concluiu os estudos, o ano, pra gente ter uma projeção mais ou menos da atitude empreendedora? 99. 99, então, pouco mais de 16 anos. Sim. Marcelo, durante os estudos você já viu notou, porque existe no ensino médio aquela incerteza de que qual carreira eu escolho ser médico, eu escolho ser advogado, eu escolho outra área, eu escolho não ser nada, abandono os estudos, né? Porque existe essa incerteza. Sim. Então você sempre foi convicto de que a sua área era administração? Não. Quando você descobriu, como foi? Na verdade, nessa época do Cefet, eu não tinha... Eu era justamente essa pessoa que você descreveu. Eu não tinha certeza de muitas coisas. Isso gera uma aflição muito grande nas pessoas. Né? Porque eu não tinha modelos dentro da família. Minha família é bastante humilde. Não tinha médicos, advogados, essas coisas. Não existiam essas coisas dentro da minha família. Não existe. A verdade agora parece que vai ter uma médica e tem um advogado. Agora, que bom, agora sim. Agora nós estamos... Não, e tem um pessoal que tá... Meus primos estão bem... Meus primos segundo também estão no nível outro. É outra época, né? Mas naquela época... É outra geração. Naquela época eu não tinha noção do que fazer, né? E meus pais, pela formação que eles tinham,
né? O máximo que eles podiam dizer é estude. Mas não. Bem que eu posso lhe deixar, né? Meu pai e minha mãe sempre. E isso era uma frase deles: olha, eu estou fazendo a minha parte, beleza? Aproveita que é o que eu posso fazer, né? E eu sou muito honrado com isso, né? E aí foi 5, como você falou, tem uma diferença muito grande do ensino médio para até onde eu consegui começar a estudar. Quando eu terminei, eu fiquei um tempo no Cefet fazendo curso técnico, mas não era a minha área, eu estava fazendo agrimensura na época e desisti. Totalmente oposto. Totalmente oposto. Aí eu testei, né? Desisti. Fiquei ajudando meu pai. Meu pai tinha uma fábrica em casa de calcinha, minha mãe. Ajudei eles um pouco, mas não tinha tido... Eu trabalhava com eles, né? Ajudava eles a vender na feira e tal, tudo mais, mas não tinha o contato com o comércio. E aí como eu já lhe falei, eu sempre me cerquei de pessoas boas e conheci uma pessoa no Cefet, que hoje é um dos meus... É o meu melhor amigo hoje. E procurei ele, era mais novo que eu, mas era o único amigo que eu conhecia que trabalhava no comércio. E não tinha muitos amigos que trabalhavam. Aí cheguei pra ele e falei, né, Victor. Eu falei, ô Victor, tá tendo uma cobrança assim em casa, já que eu não decido o que eu vou fazer da minha vida. Eu gostaria de trabalhar. Porque meu pai sempre trabalhou, minha mãe sempre trabalhou, então eu acho que o meu destino é só trabalhar e tal. E aí ele disse, não, tudo bem, o que é que você sabe fazer? Eu disse, nada, absolutamente nada. Eu só mexia com calcinha, né? Costurava calcinha. E aí ele disse assim, mas não tem uma coisa que você gosta... Além disso... calcinhas, nada mais. Nada mais. Aí ele falou, tipo, eu disse assim, eu sou muito bom em jogar videogame e tal. Eu disse, jogar videogame? Isso não é profissão, tal, não sei o quê. Aí eu disse, ele disse, não, beleza, mas ele trabalhava com informática e o fato de mexer com jogos eletrônicos me dava uma certa vantagem, que era a facilidade de aprender. Sempre gostei dessa coisa de tecnologia, né? Nunca pensei trabalhando com tecnologia, mas sempre gostei da ideia. Na época a internet ainda estava 2002, não tinha internet no Brasil, né? Era poucas pessoas, só ficou popular em 2004. Aqui em Cajazeiro eu só conhecia 2 pessoas que tinham computador, o pessoal do banco. Era uma raridade, e não era internet não, era aquele negócio lá preto lá, MS-DOS, né? Você sabe, Windows 3.11, não sei o que. E aí falei pra ele disse, não, beleza, eu trabalho num escritório, e nesse escritório a gente precisa de uma pessoa que trabalha com informática. Você sabe ligar computador, essa coisa toda? Aí eu disse, sim, sei, só que não sabia, né? Aí fui com ele no escritório, e quando cheguei lá, foi em Dr. Moacir Viana. Foi aquela velha história de fachada, assim foi como pra foi tentar. No histórico falar para o histórico também. Velho, não fica falando isso não, mas foi isso, né? Aí cheguei, entrei lá no escritório do Dr. Moacir, ele pediu pra ligar o computador, e como é que eu ia ligar o computador se eu nunca tinha visto um computador? Apertei todos os botões possíveis, naqueles gabinetes grandes que tinha vários botões antes. Turbo, não sei o que. E nada, mas para ligar o computador tem que ligar o estabilizador primeiro, né? E eu não sabia disso. Não sabia do detalhe, não, né? Sabia desse detalhe de ligar de ligar. E aí eu tentei 3 dias ainda, mas era muito distante de jogar videogame e mexer e trabalhar com informática, né? E aí ele me demitiu, né, Vitor? Obviamente em 3 dias já fui demitido, né? E aí foi um pequeno fracasso. Minha vida tem muitos fracassos, entendeu? Não fracassos, mas micro fracassos que me ensinaram muito. Eu gosto muito. E que foram necessários. Sim, não. A construção de uma história, ela tem que passar por superar desafios. Tem que fracassar. Na verdade, o fracasso é bom. Na minha mentalidade, fracassar é bom. Não fracassar apoteoticamente, né? Mas fracassar, micro fracassos que servem de degrau para uma melhor construção da sua mentalidade. E aí ele chegou pra mim, acho que foi o fato mais importante na minha vida, foi isso até hoje. Ele chegou pra mim, ele entendia muito de informática, ele pegou um monte de revista, assim, uma caixa, e foi na minha casa e pegou um computador que o pai dele tinha, era uma das poucas pessoas em Cajazeiro que tinha um computador, justamente o pai dele, João Adriano. E ele pegou um computador que o pai dele estava aposentando da carreira de contabilidade, de contador, e entregou na minha casa. Veja o nível desse cara. Grande. Não, é um cara, não, é um fenômeno ele. E ele chegou pra mim, pronto, já que você não deu certo lá e você precisa trabalhar, você precisa se preparar primeiro. Então eu vou deixar esse computador na sua casa e essas revistas. E assim ele deixou por
6 meses, ou foi 8 meses, não me recordo mais. Na verdade, como eu queria jogar, eu mexi mais com o jogo, mas comecei a mexer, ter habilidade, meu pai sempre criticava isso. Você aprendeu a ligar. Cara, não, aí eu fui e comecei a entender aquele negócio funcionando, e a ideia de trabalhar com aquilo ficou começando cada vez mais real, e ele chegou um tempo depois. Não, na verdade o HD do computador queimou, e ele teve que ir lá. Quando chegou lá tinha queimado, e na época um HD era R$800, era 900, uma coisa assim. E aí ele mandou consertar, trouxe um computador melhor. E quando passou mais 6 meses, ele chegou lá e aprendeu alguma coisa. Eu disse, não, tal. Era muito pouco que eu tinha aprendido. E ele disse, não, mas meu pai está precisando do computador, eu tenho que levar. Ele levou, deixou as revistas. Até hoje eu tenho. E beleza. E aí ele disse, não, aí eu fiquei stand-by, né, sem computador. E aí comecei a trabalhar um pouco com esporte, um pequeno período. E aí ele e o irmão dele colocaram uma loja antiga Eletrocenter aqui em Cajazeira, não sei se você lembra. Antigo, né? Era antigão. Aí ele, no dia que eles abriram a loja, ele chegou na minha casa, lembra que eu te prometi um emprego? Pronto, até hoje, abrimos a loja, você vai ser o técnico informática da loja. E aí foi que lá abriu a porteira, o primeiro contato com o trabalho foi nessa época. Trabalho com tecnologia. Trabalhei um tempão lá, depois eles desmancharam a sociedade, eu trabalhei na Dom Bosco Informática por 3 anos. E outra coisa bem interessante dessa história foi que eu já estava 3 anos na Dom Bosco e ele colocou a loja dele. E aí ele me chamou lá, né? A gente conversa muito até hoje, ele me chamou lá e disse, Marcelo, lembra que um dia eu te dar um emprego lá, tal, tudo mais? Eu digo, lembro. E, cara, eu tô abrindo a minha loja. Eu gostaria que você fosse trabalhar comigo. Só que ele estava começando, não era um salário tão bom quanto o que eu já ganhava na Dom Bosco, né? E aí fui fui na Dom Bosco e disse, olha, eu queria que vocês me demitissem, por favor, porque eu vou trabalhar com o meu amigo, né, que me ajudou no início e tal. Mas, cara, você tá ganhando tão bem aqui, voltar para ganhar uma diferença até razoável, né? Eu já estava começando a ter que comprar minhas coisas e tal, me manter. Mas aí pedi demissão, ela me demitiu e fui trabalhar com ele. Trabalhei um bom tempo com ele. E depois disso, foi aí que eu acho que tem um ponto interessante na história. Porque esses anos todos trabalhando, isso já era 2007, e deu um estalo assim na minha vida que eu estava sendo uma pessoa sem propósito, podemos dizer assim. Talvez soe até um pouco estranho, mas eu estava trabalhando todos os dias da semana, querendo que chegasse a sexta-feira. Isso não era da minha cabeça, entendeu? Eu não gostava de pensar assim. Acontecia que eu trabalhava e não é que eu estava achando ruim. Eu sempre fui um bom empregado, um bom trabalhador. Não era um cara excepcional e também não tinha ideias. Não é perfeito. Não tinha ideias inovadoras, excepcionais, apesar de ter um bom patrão. Mas eu era uma pessoa muito normal, estava achando muito normal quando eu estava fazendo coisas que todo mundo fazia do mesmo jeito e a rotina se repetia dia a dia. E quando eu chegava segunda-feira, eu era aquela pessoa, eu estava começando a, pensar ruim da segunda-feira, achar que a segunda-feira era um dia ruim, que a maioria das pessoas fazem isso. E achar que chegar na sexta minha meta era chegar na sexta. E eu não gostava dessa ideia. E começou a me incomodar. E aí eu cheguei e eu decidi, não, agora eu vou fazer algo diferente na minha vida. Aí cheguei pro meu patrão, meu amigo, disse, ó, Vitor, cara, minha vida tá assim, tá tomando um caminho que eu não gostaria. Eu já estava com 24 anos e eu não decidi o que eu vou fazer da minha vida. E apareceu uma oportunidade de João Pessoa, uma empresa já um pouco maior, uma empresa de desenvolvimento de software. E ele disse, não, vá lá, você tem que arriscar, você tem que tentar fazer algo diferente mesmo. E eu fui. Quando eu cheguei em João Pessoa, comecei a trabalhar também e tal, mas com o tempo tudo parecia a mesma coisa. Estava sendo um trabalho muito cansativo. A mesmice porque eu não amava o que eu estava fazendo, entendeu? Eu não me sentia apaixonado pelo que eu estava fazendo. E aí aconteceu um problema familiar, um problema com saúde na minha família. Aí juntou, eu já estava realmente sentindo que eu não estava produzindo, eu não estava sendo útil para a empresa, eu não estava sendo útil para mim. E aí percebi que eu ter saído de Cajazeiras não tinha sido uma coisa boa, porque eu levei o problema comigo, o problema era eu.
problema não era a cidade, não era o emprego. Não era ninguém. O problema não era o emprego, não era meu patrão, não era o problema, era eu. Aí voltei para Cajazeiras para resolver o problema de saúde, ajudar a resolver o problema de saúde da minha família. Só que quando eu voltei, aí o grande lance foi que eu estava desempregado, né? Já tinha uma carreira que estava boa, tinha como pagar minhas contas, né? Não era muito, mas dava para pagar minhas contas, era assalariado. E agora não tinha mais nada. E aí foi um fracasso, dos meus fracassos, não foi o meu maior fracasso não, eu já tive muito fracasso grande, mas esse fracasso aí foi um fracasso decisivo, porque quando eu voltei para Cajazeiras e me senti desempregado, eu não sei se você já ouviu essa frase, quando você já não tem mais nada e que você descobre que você é forte. E aí eu peguei e fiz um cartão dizendo que eu era técnico de informática, que era o meu know-how na época. E comecei a entregar nos clientes que não era daquele meu patrão. Porque eu não gostava da ideia de trabalhar para pegar um cliente dele, entendeu? Era ser muito estranho isso. E aí acabei fazendo nas outras pessoas. E comecei a trabalhar. E vi que comecei a ganhar algum dinheiro. E em um desses atendimentos, né, que eu fazia, ia de mototáxi, pegava o computador. Num desses atendimentos, vi uma placa ali onde era o antigo Caja Show, que estava abrindo a faculdade de Evilásio Formiga. E tinha lá o curso de administração. Aí eu disse, não, cara, é agora. Eu acho que eu vou testar esse curso também, porque lá em João Pessoa eu tinha testado ciência da computação, também não tinha dado certo. E aí eu disse, não, cara, agora eu vou fazer isso. Aí entrei lá na faculdade, passei lá, eu não tinha nem condições de pagar essa faculdade, na verdade, mas quando eu cheguei em casa, eu falei pra minha mãe, eu vou fazer uma faculdade, assim. Era tipo para compensar o que eu não fiz antes, mas eu fui. Isso é uma grande lição, assim, que eu acho que serve para todo mundo. Você tem que ir lá e fazer, entendeu? Você não pode ficar com remorso do que não fez. Isso é cruel, você pensar que você podia ter feito alguma coisa e não fez. Marcelo, essa entrevista está sendo também um momento excepcional e motivador também para quem está em casa. Sim. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco quando Marcelo iniciou, até mesmo viu aquela placa aqui no centro da abertura da faculdade e o curso de administração. Ele que atualmente é diretor administrativo da AM3 Soluções, a solução certa. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre esse projeto visionário e inovador da AM3. A gente volta daqui a pouco, logo após o intervalo. Estamos voltando do intervalo comercial com o nosso programa Interview, hoje recebendo aqui nos nossos estúdios nosso querido Marcelo Martins. A gente já discorreu um pouco sobre a vida de Marcelo, desde a sua infância. Estamos adentrando a questão onde ele escolheu administrar, curso de administração. E você que está assistindo pode participar também, mandando sua mensagem através do nosso WhatsApp, o 993679539. 93679539. Fique à vontade, participe do nosso programa através do nosso WhatsApp, o 993679539. Então, Marcelo, você via aquela placa aqui no centro, administração, e automaticamente disse, é mais uma visão que eu vou ter diferente. Já que em Cajazeiras não tinha, então você buscar fora uma inovação. Isso, na verdade, Cajazeiras não tinha tantas opções como tem hoje, né? E aí eu arrisquei, na verdade, sem ter condições de pagar também. Quando cheguei lá, comecei a me interessar pelo curso, né? O curso começou a me envolver, eu me envolver com o curso. Só que essa lua de mel acabou em 3 meses, porque eu tinha que pagar o curso, né? E eu não tinha tanto recurso para isso. E aí eu fiz uma proposta lá para a direção, para mim fazer prestação de serviços para eles. Porque para poder minimizar o custo da mensalidade. E aí eles aceitaram, né? E a gente começou a fazer essa parceria e eu trabalhava para a faculdade, fazia alguns serviços na faculdade e ela deduzia isso na minha mensalidade. Só que eu gostei tanto da ideia de transformar, de administrar, que decidi, não, vou ter que colocar uma empresa. E aí aí veio aquela coisa na minha cabeça que
beleza, eu vou administrar, vou colocar uma empresa, mas como se eu estou começando o curso agora e não tenho tanto know-how, e mais uma vez aquela coisa de se cercar de pessoas boas, né? E eu disse, não, beleza, eu vou colocar, mas eu vou procurar um sócio. E aí foi aí que surgiu a ideia de colocar a empresa, porque eu procurei um sócio, né, que é Alan Jones. Na verdade, uma das pessoas mais fantásticas, assim, que... Na verdade, eu conheci muita gente fantástica já na minha vida, mas esse Alan é mais um. Ah, cara, ele mais um e diferenciado, porque ele tem uma visão diferente, ele tem uma perspectiva, ele tem uma perspectiva diferente da minha, né? E eu acho muito bom a gente se completa na sociedade com isso, porque nós pensamos diferentes, discutimos, processamos todas essas informações, todos esses inputs, e aí a gente consegue fazer um bom trabalho em equipe, né? Eu gosto muito dessa questão da equipe também, e de me relacionar com pessoas também. Então, procurei ele e mostrei o projeto para ele, e ele topou de cara, porque ele já tinha a vontade de fazer algo do tipo, de trabalhar para ele mesmo, e ele topou de cara. Ele trabalhava em uma empresa, uma empresa que é um escritório no Juazeiro, que também é multinacional, tem escritório no Fortaleza e Portugal, mas aí ele também é formado em administração. Nessa época quando eu comecei, ele já era formado na UFPB. E aí a gente casou nessa ideia e coloquei na cabeça que teria que dar certo. E a gente procurou um prédio, tudo mais. Sempre pensamento positivo. Não, sempre. Não consigo me entregar ao negativismo de hipótese alguma. E aí decidimos colocar uma empresa que, no primeiro momento, para ser sincero a você, eu queria, tipo, tirar o pé da lama, né? Como todo mundo, claro. Porque eu estava desempregado e tudo mais, precisava pagar a faculdade. E estava gostando do curso e tinha decidido que aquele era o curso. Mas programei minha cabeça, né, essa maneira de pensar, esse mindset, que eu ia conseguir fazer isso com a Alan, só que também eu queria adicionar um propósito. A gente adicionou um propósito a essa empresa. Não era só uma empresa para vender, no caso a gente trabalha com software, né? Eu não era só uma empresa para vender software. Eu disse, não, cara, vamos ser uma empresa de vender software, mas é uma empresa que ela vai ajudar no desenvolvimento da nossa região. E isso me balizou. Isso me baliza até hoje. A gratidão com a cidade. Eu e ele gostamos muito da cidade, né? Você tem que ver como é que é quem gosta mais, mas a gente gosta ele é cajazeirense, ele tem sorte, né? E aí a gente decidiu que também teria um propósito. Era resolver o problema da nossa cidade, que tinha uma deficiência muito grande em relação à tecnologia. E aí a gente depois pensou na região, né? E hoje a gente atende mais de 40 cidades, né? Mais de 40 cidades, a gente atende clientes até João Pessoa, tem clientes até nos Estados Unidos, tem clientes no Ceará, tem clientes no Rio Grande do Norte, tem um cliente nos Estados Unidos. Eu digo cliente nos Estados Unidos porque eu quero ter mais, né? Eu gostei da ideia de ter um lá. Mas hoje atende 500 empresas aqui na nossa região. Nossa representatividade no mercado, pra você ter uma ideia, nosso software principal roda em 78% do mercado de Cajazeiras. Então, a cada 10 empresas, praticamente 8 trabalham conosco. Isso. Das maiores às menores. Então, hoje a gente consegue mensurar isso, né? A gente fez pesquisa para isso e ver que nosso propósito está sendo seguido, né? Não é só viver do negócio, mas também ser uma pessoa transformadora, ser uma empresa transformadora, uma empresa que apoia. Quantos negócios a gente não já ajudou, já apoiou, já ficou ali de lado a lado? Quantos negócios, relações comerciais nós já humanizamos? Porque também a gente, pelo fato da gente ser da área administrativa, a gente consegue ter uma visão diferenciada. E a gente não tem aquele lenga-lenga de ser vendedor ou de ser o cara que só dá o suporte pronto, entendeu? Nós trabalhamos de uma maneira em que a gente sente a empresa, a gente se relaciona com a empresa. Nós começamos a captar pessoas para trabalhar na empresa que também tem o mesmo modelo mental da gente, que trabalham pelo crescimento pessoal e que tem a vontade de distribuir isso. Como eu falei que a gente tem um propósito que era desenvolver nossa região também,
tá agregado. Mas o outro propósito que anda lado a lado ali é o desenvolvimento pessoal. Então, para você ter ideia, a maioria das pessoas que trabalham comigo, que são bem jovens, são 16 hoje, a maioria é primeiro emprego. A maioria, oportunidade. A maioria quando entrou não tinha curso superior, hoje nós temos vários já em formação, e outros que já têm curso superior. A empresa hoje investe muito em capacitação e inovação. Pra você ter ideia, a gente oferece curso de inglês para todos os funcionários. Na verdade tem um certo critério de seleção para o curso que a gente organiza, mas nós pagamos para que os funcionários estudem. Por exemplo, quem faz curso superior ou curso regular, a gente paga um adicional para que ele tenha uma bonificação. Nós temos bonificações na área de saúde também. Nós temos alguns projetos internos para desenvolvimento de pessoas, capacitação, intercâmbio. Então, isso faz parte do nosso propósito. Pessoas de Cajazeiras desenvolvendo uma empresa de Cajazeiras para desenvolver Cajazeiras e região. E região, né? Então, nosso propósito é esse, entendeu? Sair daqui para fora. Para você ter ideia, nós temos uns parceiros de negócio nos Estados Unidos agora. E nós estamos com um produto bem inovador. Nós somos pioneiros na Paraíba. Somos um dos pioneiros, acredito que deve ter mais alguém, mas até onde eu sei nós somos pioneiros. E um dos poucos no Brasil, que é a segurança digital. Nós estamos se especializando muito nessa área de segurança digital. Partindo na frente, né? Sim. Nós temos 4 serviços básicos lá, né? Nossa base é o software de gestão, que ajuda as empresas, que ajuda na gestão das empresas. Nós temos a parte de TEF, de transação de eletrônica de fundos, a parte de cartão. Aqui em Cajazeiras a gente tem quase 300 clientes, quase 300 lojas aqui trabalham com o nosso cartão de crédito, pra você ter ideia. E também temos a consultoria em tecnologia, que é um produto que está desenvolvendo bem. Como a maioria das pessoas estão se formando, nós estamos num nível já bem alto, estamos capacitando cada vez mais. Muitos intercâmbios em todo o Brasil. E esse produto agora que para mim eu acho assim é primordial, porque como você sabe, a tecnologia hoje ela está em todos os lugares. Você está com seu celular, todo mundo tem tecnologia e está vulnerável a esses ataques, crimes digitais. E nós estamos nos especializando para proteger as empresas. Não só ajudar na gestão, mas na questão da proteção. Nós já temos várias empresas aqui em casa, às vezes grandes rodando, pequenas, pessoal que escritórios de contabilidade, já tem muitos segmentos rodando com a gente. Mas também o que é essa segurança? Nós fazemos defesa das empresas, não é aquele antivírus que está instalado nas máquinas que a maioria das pessoas tem, não. Nós temos uma equipe capacitada, acessando em tempo real todas as empresas, fazendo filtragem dos acessos, controle de internet, controle de banda, o desempenho do computador, todos os dados importantes daquelas empresas nós estamos backupeando, ou seja, salvando nas nuvens, em um lugar seguro. E esses bancos de dados estão salvos hoje, uma parte no Brasil e outra parte nos Estados Unidos também, nosso parceiro lá está salvando lá. Então é um produto inovador que nós estamos comprando essa ideia e nós temos certeza que vamos ter o mesmo sucesso que a gente tem com o software de gestão também. E é isso, entendeu? É muita coisa nova, trabalhar Então qual o segredo nessa crise, nesse momento pessimista, em que algumas pessoas colocam que o Brasil vai quebrar, que o Brasil 2016 será um ano negro, será um ano que a economia não irá ter os seus melhores índices, e você partindo na contramão, né? Do lado da positividade, enquanto algumas pessoas vêm com negatividade, sim. Partir na contramão, esse é o diferencial. Na verdade, a empresa hoje já tem 6 anos e 10 meses. E todos os anos foram melhor do que o outro anterior. Então nós estamos num crescimento a 78% de faturamento, nós temos de crescimento de pessoas 29%, 29,30% de pessoas, nós estamos contratando muito, vamos contratar mais agora. Na verdade o segredo é justamente você se diferenciar, você ter diversificação de produtos, de serviços, se capacitar. Lógico que há uma recessão econômica e tudo mais, obviamente, mas você tem que saber se posicionar. Quando você está pronto ali, preparado, a pessoa pronta ela tem mais oportunidade, entendeu? Então, para você ter ideia, quando eu terminei a graduação, já fiz a pós, agora vamos fazer outra pós, todo mundo fazendo pós,
todo mundo estudando em intercâmbio com o sul do país. E esse ano foi o melhor ano, como todos os anos são os melhores anos para nós. 2015 foi o melhor ano para a gente. E aí 2016 a gente prevê que vai ser o melhor ano também. 2016. Sim, né? Também. Nós estamos com uma previsão extremamente otimista para 2016. O interessante é que eu escutei um dia desse que a gente começou do dia para a noite, né? A gente conseguiu fazer um bom trabalho do dia para a noite. Eu até concordo com a pessoa que comentou isso aí, mas o dia para a noite para mim teve 16 anos, entendeu? Como você falou, foi 16 anos de um dia para a noite. Trabalhando, pensando, mudando, melhorando, errando, melhorando, errando mais um pouco, fracassando, melhorando, e é assim que tem que ser. O meu ponto de vista, como a gente conversa lá com o Alan, a gente erra, mas erra numa coisa nova, a gente nunca erra na mesma coisa. Tem que aprender com o erro e tentar de novo. Aquelas derrotas necessárias. Sim, né? sim, são micro fracassos, a gente brinca micro fracassos e a gente tem que aprender com eles e tentar algo diferente, arriscar, né? Estar pronto para errar, entendeu? Ter noção que se você não errar, se você não fracassar, se você não se sentir mal, é porque você não vai ter sucesso. Porque quando você está estável, igual eu estava lá sem estudar, depois do ensino médio, aquilo é que é fracasso para mim. Na verdade, porque você está esperando a bendita da sexta-feira chegar. Aquilo é que martírio. Aquilo que é fracasso na minha ideia. É um martírio. No nosso modo de pensar, principalmente no meu modo de pensar, eu acho que quando a pessoa vem com uma coisa negativa, a gente tem que tirar uma lição disso. Ó. Beleza, isso é um dado que você está me dando, um dado negativo. Agora, beleza, já temos o dado negativo. Agora vamos procurar a solução para isso. Entendeu? Tudo tem solução. Então é a solução, né? É a solução. A M3 é a solução. É a solução. Nós trabalhamos... Na verdade, o nome solução é justamente para isso. Por que o nome AM3, né? Pra gente entender. Na verdade, nós tínhamos necessidade de abrir essa empresa o mais rápido possível, né? E a gente pensou, nomes e tudo mais. Como era uma sociedade, nem eu nem Alan tínhamos a ideia de ser donos de uma empresa. A gente nunca gostou dessa ideia de ser dono, né? A empresa ser presa à minha pessoa ou ser presa à pessoa dele. A gente queria uma empresa que a gente trabalhasse com ela ou para ela e ela tivesse uma possibilidade de vir mais pessoas trabalhar conosco sempre. Então a gente colocou um nome neutro, mas primordialmente focou na solução, porque a gente tinha que estar alinhado para quando as pessoas entrarem na empresa, elas entenderem, olha, nós estamos trabalhando numa empresa que ela é uma empresa positiva, que ela gera soluções e que nós estamos vindo aqui para somar. Por isso essa neutralidade no nome. Então eu vou entrar numa empresa que eu vou ter que crescer. O meu trabalho dentro dessa empresa é crescer enquanto pessoa, enquanto profissional e ajudar as outras pessoas, os outros profissionais a crescer. E, consequentemente, fazer a nossa sociedade crescer. Marcelo... E desenvolver, não só crescer, né? Claro, crescer e desenvolver. Marcelo, com relação também a esse ano de 2015, final de 2016, algumas empresas enfrentam essa dificuldade desse pessimismo que muitas das vezes Sim. atrapalha nos seus negócios, Sim. nas contas também. Uhum. Muitas empresas aqui da cidade vivenciam essa dificuldade por serem pessimistas. Na verdade, eu fujo muito até desse debate de pessimista, né? Mas quando você está numa situação financeira ruim, agora é a minha visão como administrador, isso é um problema que é reversível. Ainda dá tempo. Dá tempo, porque você tem ali uma situação onde você tem que fazer o quê? Uma retenção de custos, você replanejar sua compra, você replanejar sua venda, você adquirir só o necessário, se adaptar a um novo mercado realmente requer estudo, então, consequentemente, você tem que se capacitar. Às vezes você está num negócio em que você não tem amor por aquele negócio, isso dificulta muito. Eu aconselho a pessoa a trabalhar com o que gosta, porque quando você está trabalhando com uma coisa que não te satisfaz, isso já te coloca uma barreira, entendeu? Então, muitas vezes, você tem que mudar, entendeu?
Se o negócio não está bom, se você acha que ele não está te trazendo felicidade, é mudar, entendeu? Arriscar um pouco. Obviamente tem que ter um risco calculado, não? Mas você tem que mudar. Você tem que mudar. Marcelo, essa entrevista foi quase que a gente expôs aqui para o Telenauta também, que muitas das vezes coloca na cabeça de que 2016 vai ser um ano ruim, que não vai poder comprar, que não vai poder adquirir aquele imóvel para sua casa. Um ano negro. Está sendo colocado isso, né? Sim, sim. Então, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade de ter vindo até aqui. Que é isso que eu agradeço. Para a gente conversar um pouco e até ao mesmo tempo levar informações positivas para quem está em casa. Sim. Gostaria de agradecer. Cara, eu agradeço demais a oportunidade, né, de falei um pouco mais de mim, mas falar um pouco da minha empresa, né, da empresa né? Da empresa que eu trabalho, né. É uma empresa que a gente tem muito orgulho de falar nela. E quando você falou, vem aqui para falar de você, eu disse, vou ter que falar de mim, mas eu queria falar muito da empresa, que a empresa é muito importante para a gente, né? Para as pessoas, algumas pessoas já conhecem, né? Muitos clientes, pessoal, a gente tem um relacionamento próximo com os clientes, mas apresentar um pouco mais do nosso trabalho para quem não entende o que a gente faz realmente, né? Que é trabalhar com tecnologia. E agradecer principalmente ao pessoal que está lá trabalhando com a gente. Eu acho que esses aí eu tenho que falar. Sentimento de união. Cara, eu agradeço todos os dias assim, a oportunidade de estar trabalhando com eles. São pessoas que são comprometidas demais com o nosso trabalho, né? Se o nosso trabalho tem um destaque, né? Se eu estou aqui para falar do nosso trabalho também, é porque eles se desempenharam ao máximo, né? Por isso que a gente chegou aqui. Isso. E é através deles também que a gente vai poder alcançar nossos propósitos, né, nossas metas, nossos desejos. E eu quero primeiro agradecer a eles, né, por tudo, né, pelo excelente ano que a gente teve, né, de muita alegria, de muito trabalho, de muito trabalho duro. Quando eu digo trabalho duro não é trabalhar muito, mas trabalhar muito com a cabeça, evoluir muito, desenvolvemos muito esse ano. Esse ano foi fantástico, né. E também aproveitar que a gente falou um pouco da minha vida também. Queria agradecer mais uma vez a minha família, né? Meu pai, minha mãe, meus 3 irmãos. E a minha esposa e meu filho também, né? Que eu também sou pai, né? E eu tenho que ser empreendedor com ele também. Estou um pouco em falta com ele, né? Pedir desculpa também, porque muita viagem, muito trabalho, muito estudo. E eu acho que eu devia estar um pouquinho mais presente. Isso é algo que eu tenho que mudar um pouco. Todo pai que trabalha bastante tem esse sentimento. Só esse sentimento assim que eu acho que eu tenho que melhorar comigo mesmo, né? Mas estou trabalhando para isso, né? Estou ficando um pouco mais. 2016 vem 2016 aí, né? eu vou ficar mais tempo com ele, né? Eu gostaria muito de melhorar meu tempo um pouco, né? Gostaria não, eu vou melhorar um pouco meu tempo. Marcelo, para a gente fechar essa entrevista, você como administrador, qual a mensagem que você deixa para 2016? Você acredita que será um ano positivo na economia? Essas crises que estamos vivenciando. Não. Na verdade, a economia, ela vai ter a retração, né? Isso não sou eu que estou dizendo, obviamente. Apesar de não ficar muito ligado nisso, eu leio bastante, entendo, eu sei que realmente nós vamos ter problema, principalmente por questões políticas, né? Essas questões políticas, elas vão rebater nas pessoas. Infelizmente, é assim que funciona. Mas eu acho que a solução para as empresas, né, como administrador agora, é começar a procurar um pouco mais de qualificação. Existem parceiros de fácil acesso, como o Sebrae, como nós, né? Tem muito a internet hoje é uma grande fonte de recursos ligados à construção do conhecimento. Eu acho que é um caminho procurar canais, portais, cursos que realmente venham agregar o seu segmento, né? Se profissionalizar. Eu acho que para 2016 ser um ano bom para todo mundo, a palavra tem que ser a profissionalização sua e do seu negócio, né? Através de parceiros e através mesmo de parcerias que eu falo entre empresas mesmo, a questão de associações, procurar
cooperativas de crédito também é uma grande sacada que eu acho que as empresas têm que pensar um pouco nisso, que elas podem fazer isso, né, procurar cooperativas. Eu acho que tem saída. Apesar de ser um ano que tem previsões ruins, eu acredito que nós temos ainda uma maneira de sair disso, é procurar realmente a profissionalização, a melhoria da gestão, né? Marcelo, muito obrigado pela sua entrevista, esse nosso bate-papo, e dizer que o espaço estará sempre aberto aqui para positividade sempre. Sim, com certeza, então. Obrigado. Muito obrigado. Eu fico extremamente agradecido. Eu quero agradecer ao pessoal também que está até agora, né, com a gente, os nossos amigos que estão assistindo, né. Fiquei muito feliz mesmo com o convite e a possibilidade da gente mostrar nosso trabalho. Então, muito obrigado pela sua audiência. Ficamos por aqui com o Interview de hoje. A gente volta amanhã a partir das 18 horas com mais um Interview, seu programa de entrevistas.